Fala galera, bem-vindos a RP. Hoje mais um vídeo aí, dia de abrir a caixa de Pandora, mostrar pra vocês meu segundo ano no Day Trade. Pra esse vídeo ficar completo e fazer sentido, você tem que procurar aí no canal o meu primeiro ano de Day Trade, vocês vão ver quanto eu perdi, como que foi. E pra fazer sentido, a continuação desse vídeo, que vão ter 3 partes. O primeiro eu já soltei, que foi meu primeiro ano quando eu iniciei o Day Trade, o segundo, que vai ser esse, e o terceiro, que é o ano atual de 2022. Somente com o intuito de mostrar para você, iniciante, o quanto é difícil, o quanto é duro, as fases que eu passei e que com certeza você vai passar também, se você continuar nessa caminhada. Então, sem mais enrolação, vamos lá. No último vídeo eu mostrei para vocês, eu tinha fechado, depois de vários meses negativos, eu tinha fechado meu primeiro mês positivo em dezembro. E a sensação quando você fecha o primeiro mês positivo é: acabou, eu nunca mais fecho um mês para trás, agora eu sou consistente. Se você é iniciante ou você já é mais experiente, lembra aí o seu primeiro mês positivo, o que você pensou, e bota aí nos comentários para eu saber. Então, na minha cabeça, galera, eu não fecharia mais nenhum mês negativo. Eu tava com o gerenciamento em dia, eu tava tudo alinhadinho, eu operava no trade, eu mudei para operar no profit só para usar minhas travas, mudei para modal só para apurar trava, não saía mais de gerenciamento. E aí que eu fui entender que consistência não é fechar todo dia positivo, não é fechar todo mês negativo. É você fazer o que você se propôs a fazer. E para você ganhar dinheiro leva tempo. Então vamos lá, aqui na tela tá o meu mês de janeiro. Mês de janeiro aqui, ó. Então eu já comecei numa derrocada absurda no mês de janeiro. Depois de um mês eu não entendi o que estava acontecendo. Vamos ver as operações. Nessa época eu operava só índice. Então, ó, as operações, respeitei minha mão máxima ali de 2 contratos, sempre respeitando. Deixa eu ver o stop, se eu tomei algum stop. Minha maior operação vencedora foi R$200, maior perdedora 110, então assim, fiquei com 44% de acerto. Então assim, eu respeitei o meu gerenciamento. Vamos ver se eu tive algum dia de fúria aqui. Completo não, vamos ver nas operações. Beleza, os stops dentro. Provavelmente foi um mês que meu operacional não encaixou mesmo. Vamos ver o acumulado por dia. Tive um dia de 180, nessa época meu stop girava em torno de 100, então beleza. Foi um mês que, ou por falta de técnica, ou por falta de qualquer coisa, eu não consegui fazer dinheiro, mas olhando hoje já com mais experiência, tranquilo, mês normal, acontece. Vamos ver aqui minha planilhinha. Janeiro, o que eu tenho anotado aqui? Vou abrir e volto já já. Planilha aberta aqui, então tudo anotadinho, bonitinho. No outro mês eu lembro que no outro vídeo eu falei que eu não tinha alguns dados aqui, mas eu lembrei. A minha esposa foi mexer no meu computador um dia e ela acabou apagando minhas planilhas. Isso aqui eu peguei tudo de volta das notas de corretagem. Então aqui, ó, menos 800 com custos ali, menos 926. Aqui as anotações, se já foi bom, foi ruim. Provavelmente isso está errado porque não é o normal. Os sinais, aqui eu comecei a fazer, legal, eu lembrei, aqui eu comecei a fazer uma anotação mais detalhada dos meus sinais, ó. Eu acho que eu botava o stop e o quanto tinha dado. Eu queria ajustar meu stop nessa época, então eu tinha meu operacional aqui. Eu comecei a fazer uma anotação um pouco mais detalhada aqui para ver se eu chegava em algum lugar. Beleza, vou pôr o mês de fevereiro na tela aqui e já volto. Tá, meus meses aqui também, então eu tô vendo meio que junto aqui, tá sendo até uma retrospectiva. Eu tô lembrando das sensações que eu sentia na época. E olha esse mês aqui, ó, menos 1.387. Mais uma pauladinha aí, iniciante. Tá pensando em começar no Day Trade? A vida é dura. Vamos ver aqui se eu saio algum dia do meu operacional. Beleza, em nenhum momento aqui eu aumentei minha mão. Lembrando que nessa época eu operava muito sinal de candle, praticamente meu operacional era pautado nisso. Então não saí nenhum mês aqui, nenhum dia do meu operacional, aparentemente. Vamos ver aqui nas operações e nos dias. Operações, tive um loss aqui maior, provavelmente então aqui eu saí do meu gerenciamento algum dia, eu consegui, galera, aqui ó, tá vendo ó, alguns dias saindo do meu gerenciamento. Provavelmente o meu mês de janeiro me abalou, e aqui no mês de fevereiro eu entrei para operar
um pouco abalado, ó, porque alguns dias aqui acima do meu gerenciamento, que nessa época era de 500 pontos, 100 reais, cento e pouquinhos. Então aqui, um mês que não dá nem pra saber, esse é o problema de você sair do seu gerenciamento. Não dá nem pra saber se o meu operacional encaixou ou não, porque eu saí do gerenciamento, matei uma estatística aqui. Ó, maior operação perdedora maior que minha maior operação vencedora. Então assim, esse aqui foi um mês de falha no gerenciamento. Vamos ver aqui na planilha detalhada. Vários dias aqui fora do gerenciamento, aqui pouco, mas aqui bem fora, aqui bem fora, aqui bem fora, aqui bem fora. Eu já fiz um vídeo aí no canal como você nunca tem um dia de fúria, e eu citei que quando você usa a trava do Profit, tem algumas formas de você burlar. Então provavelmente aqui eu estava sem ainda o stop na corretora, que hoje em dia eu programo, e eu arrumei alguma forma de burlar. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu comecei a deixar um pouco mais afinado aqui o meu operacional em questão de detalhes para tentar. Então aqui eu lembro que eu pegava nível 1, eram minhas operações muito boas, nível 2 eram os meus sinais mais ou menos, dentro dos meus sinais, por exemplo, falso rompimento muito bom, eu anotava. Então eu comecei a fazer bastante no detalhe aqui para ver se eu refinava um pouco minhas entradas. Bom, não faltava esforço, faltava disciplina. Bora pro próximo mês. Positivo, galera. O que eu já noto de cara aqui, olhando hoje, é que eu tive um percentual de acerto muito alto pro operacional que eu opero e um resultado não tão bom. Então não sei se foi um mês que eu consegui manter a disciplina. Aqui tá acumulado por dia, eu vou tirar. Beleza, ó, nem um dia eu saí aumentei minha mão além do que eu tinha me proposto. Se você não viu o primeiro vídeo, lá eu conto uma experiência bem ruim que eu tive com aumento de mão. Dá uma olhada lá que você vai entender. Então beleza, aqui tá beleza, vamos ver no resumo. Tive stop maior, provavelmente esse mês eu também saí do meu gerenciamento na época. Vamos ver aqui operações e por dia. O que eu aprontei? Dias fora do operacional. Galera, vamos ver a planilha detalhada agora. Eu tô vendo aqui, ó, me mantive nas quantidades de trade. Então, um dia eu fui lá e burlei a plataforma nisso, mas eu tomei alguns loss acima do meu gerenciamento aqui, ó. Mas fechei um mês positivo, eu tinha me proposto, quando eu fechasse 3 meses positivos, a subir minha mão. Eu não lembro se eu cheguei a fechar 3 meses positivos, eu sei que eu subi minha mão. Eu vou mostrar já já pra vocês. Então aqui a gente tá no mês de março, vamos ver aqui no detalhe. Eu lembro que nessa época eu consegui tirar bastante coisa dessas anotações que eu fazia em questão de ajuste de stop. Era bem legal, então vale muito a pena fazer diário de trade. Quando você vai ficando mais experiente, você vai ficando mais relaxado, mas vale a pena demais. Aqui, ó, eu voltei a anotar meu desempenho, então provavelmente essa planilha aqui não foi uma das que foram apagadas, era a planilha da época mesmo, ó. Tive 3 dias muito ruins no mês, alguns dias mais ou menos, bastante dia bom. Mas financeiramente, operando com 2 contratos, eu lembro que eu anotava os pontos aqui. Então eu fiz 800 pontos, contando com 2 contratos aqui. Tá ruim não, mas estava bem desproporcional se você nota os meus meses de loss e os meus meses de gain. Bora próximo mês. E aí entrei num drawdown pesado aqui. Acabei fechando o mês ali em menos 400 reais. Vamos ver. Respeitei minha mão aqui, tranquilo. Eu lembro, galera, que nessa época eu comecei a ficar desesperado para achar uma forma de ficar dentro do gerenciamento. E eu lembro que tinha um amigo meu que a gente treina jiu-jitsu junto. E aí eu falei para ele operava junto comigo e ele é um cara extremamente disciplinado. E aí a gente combinou que quem saísse do gerenciamento ia tomar fachada. E eu lembro que eu devo ter tomado por baixo aí umas 5 fachadas nas costas de sair do gerenciamento nessa época. Nada adiantava pra mim, eu era muito indisciplinado. Até eu achar a trava da corretora, da própria corretora, foi difícil. Eu não lembro exatamente em que momento eu achei. Eu sei que quando eu achei, eu fiquei vários meses sem sair de gerenciamento. Vamos ver o gráfico. Vamos ver se eu saí algum dia nesse mês. Saí assim de 200 reais. Pode ser que nessa época eu tinha aumentado o meu loss para 200, tá? Não tenho certeza. Mas olhando hoje, isso aqui tá desproporcional. Inclusive esse foi um dos meus maiores erros. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou mostrar.
Bora pra planilha. Eu tô procurando aqui se eu tinha anotado onde que era meu loss. Minha meta semanal era R$ 120. Ah, meu loss tava aqui, ó. Era de 120 pontos. 120 pontos? Não, isso aqui devia estar desatualizado. Acho que não era isso, não. Mas enfim, vamos ver meus dias de loss aqui. Aqui. Tomei alguns loss muito fora aqui. Vamos ver uma anotação aqui que tá engraçada, ó. Dia que tinha consulta do Vicente, eu quis operar, sem tempo e com pressa. Nunca mais fazer isso, comprometeu demais. Galera. É engraçado, né? Como a gente revendo aqui, como a gente faz cagada. O resumo do dia, abriu em tendência de alta. Tá, aqui nenhuma... Nada muito. Resumo do dia, não lembro. Vamos ver os detalhes aqui. Eu lembro que essa época eu anotava muito, assim. Eu revisava todo dia minha operação no fim do dia. Respeitei aqui, ó, meu número de trades, na época eu fazia só 3. Beleza. Menos 390. Bora pro próximo mês. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, de maio. Mais um mêsinho aqui positivo. Então já era. Esse aqui era meu terceiro mês positivo. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza, respeitei. Eu lembro que era difícil sair desse gerenciamento dessa parte aqui. Vamos ver as operações. Esse mês parece que foi um mês que eu respeitei bem meu gerenciamento. 200. Talvez o meu stop aqui era 200, tá? Não lembro muito bem. Desajustado, mas eu tô percebendo que eu não tomava nenhum stop acima de 200. Pode ser que nessa época eu já tinha configurado a corretora, porque eu via que eu não conseguia segurar meu gerenciamento sozinho. Então, um mêsinho um pouco levemente positivo, mas a gente sabe que mesmo levemente positivo é uma vitória, né? E aqui você vê que eu já estava mesmo respeitando meu gerenciamento. Então, tirar o acumulado por dia. Então, já começo a notar uma evolução aqui, mesmo com o resultado não vindo, uma evolução. Vamos para a planilha detalhada. Com loss maior. Um dia só com loss maior, vamos ver esses 2 dias. Abril, no meio da lateralidade. Ah, tá. Acho que nessa época eu fazia mais de manutenção, Nessa época eu fazia mais de manutenção, lembra que eu fazia manutenção no começo do dia, uma no meio do dia, anotava os trades, vamos ver. Tinha uma linha baixa, triângulo, aumentei a mão, fui estopado, comprei o mesmo range, consegui ser zero, comprei um falso verde, eu não deveria operar mais. Dia péssimo, saí do meu plano. Eu ainda tinha dificuldade, né? A gente nota aqui, mas nota que cada vez melhorando mais com o gerenciamento aqui. E as anotações continuando aqui. Sempre continuando. Meus sinais. Você vê que no primeiro vídeo eu tinha muito mais sinais. Aqui eu fui cada vez mais, ó. Cada vez mais limando meus sinais e ficando com menos coisas para operar. Então vamos lá pro próximo mês. Galera, antes de ir pro próximo mês de junho, esse ponto é bem crítico aqui, bem importante. Então, o meu plano inicial era quando eu fechasse 3 meses positivos seguidos, eu subi minha mão. Como eu expliquei lá no primeiro vídeo, eu sempre operei de uma forma, sempre com stop definido, sempre de uma forma que não importasse se eu operasse com 2 contratos ou com 100 contratos. Eu sempre ia ou entrar em 2 níveis com stop definido e fazer uma parcial e alvo. Porque desde o começo eu vi que as pessoas tinham dificuldade para subir a mão. Então eu resolvi desde o começo operar de uma forma que eu não teria. E provavelmente, no alto da minha ignorância, aqui, eu achei que eu estava pronto para subir a mão. Por quê? Porque eu tinha estabilizado as minhas perdas aqui, estancado as minhas perdas. Então você vê que a partir desse momento, a minha curva começa a ficar meio que no zero ali, por mais que o ano tivesse positivo. E aí eu tive a brilhante ideia de subir de 2 para 10 contratos. Vamos ver o resultado aí. Sim, ponto positivo, realmente, o que eu pensei lá no início de operar de uma forma saudável, quando eu digo saudável, com stop definido, para conseguir ter menos dificuldade de subir a mão, o operacional ser exatamente o mesmo, funcionou. De verdade, eu não senti o aumento da mão nessa época, porque por algum motivo nessa época eu estava me sentindo confiante para subir minha mão.
Então eu subi e acabou dando bom. Então eu fui operar com 10 contratos. Claro que a minha mão máxima eram 10, né? Então eu acabei fazendo um mês muito bom. Tive um acerto alto aqui. O que olhando hoje eu vejo que na verdade isso era menos mérito e mais uma fase que meu operacional encaixou melhor, que minha média histórica é de 40 a 50% de acerto. E vamos ver aqui no resumo, ó, mês aqui é uma coisa que eu já noto um sinal olhando hoje com mais experiência. Minha média de operações vencedoras era abaixo das perdedoras. Então, provavelmente aqui eu estava operando mais curto, meu operacional encaixou mais, assim, eu consegui sair antes. Eu vejo que eu não estava operando tão bem aqui, mas consegui fazer um bom resultado. Vamos ver se algum dia eu sair do meu gerenciamento. É claro que agora, com essa mão, os meus dias de loss vão ser muito maiores. Então, dia de loss R$ 1.000. Eu acho que era isso mesmo que eu tinha definido. Meu dia de loss ia ser de R$ 1.000. Então, aqui, ó, brilhante ideia de subir minha mão de 2 para 10. Iniciante é um macaco com uma metralhadora na mão, né? Então, você iniciante pensando em subir a mão, calma. Deu certo esse mês? Vamos ver o próximo. Antes, planilha detalhada. Então, como boa, vamos ver. Esse dia aqui nem foi o dia de loss cheio, mas eu anotei um dia ruim aqui. Primeiro estrelinha, mercúrio baixo. Lateralidade. Péssimo dia. Não cumpri a regra, não levei meu trade para o alvo. Eu tinha estabelecido algumas regras para mim. E não saí quando poderia ter sido de um trade que não estava promissor. Anotações aqui, diário de trade que eu fazia a ferro e fogo. Então, vê que foi um mês bom aqui, né? Não sentia o aumento da mão, realmente. Então, tudo que eu pensei lá no começo, isso eu levo até hoje, tá? Eu tenho uma certa facilidade para subir a mão. Vocês vão ver nesse ano de 2022, esse ano foi um ano que eu dobrei a mão algumas vezes. Não opero com uma mão muito grande, mas hoje, atualmente, eu estou operando com uma mão de 25 no índice e 12 no dólar. Inclusive eu subi esse mês agora, hoje foi o primeiro dia operando. Foi um dia de um loss controlado, mas eu não tenho muita dificuldade assim de subir a mão, porque, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu comecei do caminho certo, com pessoas sérias e sempre operando de uma forma que seria mais saudável. Então acho que todos esses fatores, muita sorte também aliado, me ajudaram a ter esse apetite ao risco de uma forma controlada e ter uma facilidade um pouco maior para subir minha mão assim. Não sinto tanto, mas sei lá, né? Aí é de cada um. Eu tenho uma facilidade com isso e uma dificuldade tremenda com outras coisas, tipo disciplina, gerenciamento. Mas beleza, mais um mês legal, vamos pro mês de julho e aqui é um mês crucial que eu vou contar uma história pra vocês. Surpresa, eu jurava que eu tinha fechado esses 2 meses de aumento de mão positivo. Eu jurava que eu tinha fechado assim, recordando na minha memória. Então mais um mês aqui operando com 10. Nossa, eu jurava que eu tinha fechado uma sequência de meses positivos aqui. E eu fechei no zero. Fechei no zero, vamos ver aqui no de operações por dia. Respeitei. Aqui eu já não tinha mais problema com gerenciamento há bastante tempo. Então, aqueles loss de R$ 200 lá, provavelmente eu tinha aumentado o meu loss. Era desbalanceado, mas eu aceitava perder 200, eu perdia 200. Porque eu lembro que eu fiquei um tempão sem sair de gerenciamento. Tipo, papo de 7 meses, assim. Então, provavelmente esse ano todo eu tava respeitando o gerenciamento. Ou a partir de março ali, eu continuei respeitando durante um tempo. Mas eu lembro que eu fiquei uns 7 meses sem sair de gerenciamento. E aqui, vamos pra planilha de julho. Cara, eu jurava que eu tinha fechado o mês positivo. Aqui meu loss máximo era de R$ 1.000. Então eu tomei quase 3 stops máximo. Acho que foi isso. E aí, galera, aqui é um ponto que eu vou conversar com vocês. Eu lembro que nessa época eu me sentia muito confiante. Muito confiante. Na minha cabeça eu já sabia fazer dinheiro. Na minha cabeça agora era questão de tempo para eu ir subindo minha mão, alavancando e ficar rico. Eu tinha pouco mais de um ano de day trade aqui, então era um bebê ainda, engatinhando, já operando com uma mão. Teoricamente, eu sei que tem gente que opera com mão muito maior que isso, mas assim, operando de uma forma correta, é uma mão grande assim para uma pessoa que tinha o tempo de mercado que eu tinha.
Então eu comecei a me sentir muito confiante. E tinha um curso que eu sempre tive muita vontade de fazer, que era o curso da Onyx. Como eu falei lá no primeiro vídeo, se você não viu, eu comecei com o Nick e com o Ross na live da Nova Futura, fiz alguns cursos lá pela Nova Futura e eles tinham um curso presencial. Eu sempre tive muita vontade de fazer esse curso, muita vontade de fazer esse curso. Era presencial e cara, os caras eu admirava e admiro hoje, até hoje, muito eles. E nessa época eu simplesmente, um amigo meu falou assim, cara, vou fazer o curso. E eu simplesmente falei assim, acho que eu não vou fazer, o curso é caro, era caro pra mim na época. Eu falei, acho que eu não vou fazer não, o curso é muito caro. Pô, tô indo bem já, não quero mudar o time que tá ganhando. E aí, aconteceu a melhor coisa da minha vida, que eu vou mostrar pra vocês que vai ser esse próximo mês. Então aqui, eu achava que já sabia fazer dinheiro. E nesse próximo mês, vocês vão ver que por mais que tenha sido um dia horroroso de loss, vamos lá, eu vou jogar aqui, não vou nem dar corte. 1 de agosto até o dia 31 de agosto, vamos ver. Olha isso. Um mês de menos 5.000 reais. Foi um mês que tudo deu errado. Esse foi, provavelmente, acho que até hoje é o pior mês da minha vida, esse aqui. Eu nunca tive um mês tão ruim quanto esse. E você vê como que são as coisas, né? De um mês que veio muito ruim, eu lembro que meu amigo tava pra fechar o curso e eu tava naquela fase, quando ele me chamou, devia estar no meio de julho ali, positivo e tal. Tava naquela fase de, não, pô, já sei operar. E quando eu comecei a tomar um loss atrás do outro, e eu falei assim, cara, eu preciso fazer o curso. Eu vou mostrar a planilha detalhada aqui. Provavelmente eu fiquei tão puto, tão revoltado esse mês, que eu nem completei a minha planilha. Eu nem completei a minha planilha aqui. Acho que eu lembro que eu fiquei revoltado. E aqui que acontece? Começou uma fase que vocês devem ter passado também, que é duvidar de tudo. Aí eu comecei louco, alucinado, atrás de gente que mostrava resultado pra ver. Eu queria ver resultado de longo prazo. Eu não queria ver o cara postando uma boleta de um dia. O cara falando, fiz 5.000 reais hoje. Porque a gente sabe, quem ganha 5.000 perde 5.000. Então, hoje em dia mesmo, às vezes eu ganho 1.000, mas tem dia que eu perco 1.000. Então tem dia que eu ganho 1.000, outro dia eu perco 700, sobra 300 ali. Então eu já sabia que tinha muita gente que enrolava, muita gente enganadora. E eu fiquei insanamente procurando alguém que realmente fazia dinheiro. Aquela fase, essa foi a fase que eu comecei a desconfiar que essa parada não dava dinheiro. E aí o que eu fiz? E eu sugiro você aí que tá procurando um curso a fazer. Quando eu fui fazer a Onyx, eu perguntei tanto pro Rosa e pro Nick, pô, vocês operam na conta real? Os dois falaram, opera na conta real. Vocês mostram resultado? Eles falaram, mostra resultado. E aí, galera, eu vou fazer um vídeo mais pra frente contando como foi toda essa experiência de boletar do lado deles, ver os caras operando. Mas simplesmente minha virada de chave foi que eles abriram todos os resultados pra mim. Eles me mostraram gráfico, relatório de performance aberta. Eles mostraram tudo pra mim. E aí, parece que aquilo abriu minha mente, eu alinhei minhas expectativas, eu vi que dava pra fazer direito. Os caras são dois monstros boletando. Eles são bem low profile, eles não gostam de aparecer, mas eles boletam muito. Eles realmente vivem a vida de ser trader. E quando eu vi os resultados dele, tudo mudou pra mim. Lógico que todo o meu operacional mudou. Eu passei a operar dólar, eu comecei a operar fluxo aliado a gráfico. Então, vamos ver pros próximos meses aí o que eu aprontei. 9, eu ainda boletei com a mão de 10. Mesmo tomando aquele loss, eu ainda boletei bastante com a mão de 10. Deixa eu ver se foi só índice. Aqui eu já comecei a operar um pouco de dólar. Eu não lembro exatamente quando eu fiz o curso, mas eu comecei a operar um pouquinho de dólar no fluxo para dar uma treinada. E aí aos poucos eu fui falando assim, cara, pra que eu vou operar da forma antiga se eu fiz o curso e eu vou usar o que os caras me ensinaram de melhor, curso excelente. E aí eu comecei a querer migrar um pouco mais pro dólar, que dava para ver o fluxo melhor, mas durante um tempo eu carreguei assim. Vamos para a planilha de detalhe. Vamos ver o gráfico aqui. O gráfico foi todo para baixo. E vamos ver os dias, se eu ainda me mantinha, pelo menos me mantendo no gerenciamento. O que eu vejo hoje é que o meu gerenciamento era muito desajustado, ó. Os meus dias de loss, eu não podia ter um loss tão grande. Os meus gains, eles não eram de R$1.000, então eu podia tomar R$1.000 de loss.
Hoje eu vejo que, e outra coisa que me fez muito mal era não ter um stop mensal. Se eu tivesse estopado aquele meu mês com 2.000, eu ia ficar no zero, então eu estopei com 5.000. Então você vê como a falta de tempo mesmo, de maturidade atrapalha. Mês 9 foi isso, e eu já tinha feito curso, adorado o curso, e comecei a mudar um pouco o meu operacional e ter muito mais visão assim de gerenciamento. Bora pro próximo mês. E aqui, depois do mês de julho, junho, julho, agosto, depois do mês de agosto, que foi o da catástrofe, eu parei de fazer meu diário de trader. Fiquei tão puto que eu parei. Então, você vê como esse mês ele realmente mudou. Então, aqui, galera, é muito onde separa a galera que continua e que não continua. Eu tive, como eu falei no primeiro vídeo, eu tive muita sorte. Eu continuei porque eu tinha muitos fatores alinhados, comecei com as pessoas certas, tinha um capital para segurar algum drawdown. Como eu falei no primeiro vídeo, eu tinha feito uma grana boa com ações. Então, eu estava praticamente botando essa grana em risco, não era meu dinheiro pessoal. Então, a gente dei bastante sorte. Eu não tenho a planilha, então agora vai ser só no Profit aqui. Eu vou aqui, ó, em real time aqui. Vamos pro mês 10. Outubro. Eu não lembro, tá? Eu não lembro como que tava. Outubro, nossa, outubro mais uma cacetada. Aqui, galera, provavelmente, vamos ver. Operações, quantidade, isso aqui. Isso aqui foi um trade CA que eu fiz, que eu lembro que eu tomei um loss. Aqui, ó, esse trade CA aqui, então provavelmente essa aqui foi a época que eu tava lá no curso, ó. Eu voltei a operar bem pequenininha. Eu vi que não adiantava. Eu falei assim, cara, eu não tô consistente, pra que eu vou ficar operando grande? Então eu voltei. Eu simplesmente dei um passo atrás, falei assim, cara, eu não tô consistente, não tô fazendo dinheiro, não tem por que eu operar com 10. E aqui eu operei... vamos ver nos dias aqui, porque eu acho que eu não operei esse mês inteiro, hein? Operações por dia. Eu operei poucos dias aqui, ó. Porque provavelmente eu tava no curso, não tenho certeza. Tá aí um dia aqui de loss total. Loss muito desalinhado, né? Mas beleza. O meu loss era de 1.000, me mantive dentro do gerenciamento, mas o loss era meu gerenciamento era muito desalinhado. Vamos pro mês 11 aqui. Aqui eu lembro que... eu acho que eu comecei já a operar mais ações no mês 11. No mês 11, nossa, eu apanhei demais do mercado, agora que eu tô vendo. Meu Deus do céu, eu apanhei muito do mercado, ó. Aqui eu já comecei a operar bem mais ações, ó. Aqui, na época eu lembro que eu não tinha configurado os custos, então pra mim eu não tinha tomado 2.000, eu tinha tomado só R$1.000 de loss. Então, ó, operando com uma mão gigante aqui. Isso aqui é dia de loucura, provavelmente. Aqui acho que eu devo ter voltado a tirar minhas travas. Então aqui, ó, comecei a operar bastante ações e comecei a migrar mais pro dólar, ó. Comecei a operar mais dólar, testar uma estratégia de ações, mudar bastante meu operacional por conta da Onyx lá. E agora vamos pro último dia do mês, último mês do ano, que foi dezembro. Vamos ver o que eu aprontei aqui em dezembro. No curso lá da Onyx eles falavam muito de gerenciamento também. Infelizmente o curso da Onyx presencial hoje não existe mais. Torço muito para que o dia volte. Hoje o Ross tá na Clear e o Nick continua lá na Nova Futura, mas eles não conseguem mais dar o curso presencial. Se for fazer um curso, óbvio que eu vou indicar eles, que eles são monstros, mas tá presencial, almoçar com os caras, trocar uma ideia. Eu lembro que depois eu ainda fiquei operando um tempo lá do cowork que eles tinham, então, puta, tive uma experiência com eles assim, singular. E aqui eu acho que eu operei só ações praticamente nesse mês. Então eu lembro que, por mais que foi o último mês do ano, eu lembro que eu comecei a ter uma certa evolução aqui. Por mais que eu tenha saído no loss, eu comecei a ver que dava para fazer dinheiro, patrimônio. Porque eu não configurava a plataforma aqui para contar o loss. Então você vê que eu tava com um gráfico, comecei a ter um gráfico um pouco, uma subida, que provavelmente foi alguma sequência ruim. E aí, no mês de 22, foi quando eu conheci a mesa proprietária, e aí vocês vão ver no próximo vídeo esse meu mês atual de 2022, como que foi, se adiantou toda essa trajetória. Muita gente eu sei que para aqui, assumindo um prejuízo grande. Vamos dar uma olhada aqui.
de como foi então meu prejuízo todo, desde o começo do ano lá. Sei que muita gente para aqui, mas eu nunca pensei, sendo muito honesto, eu nunca pensei em desistir, exceto aquela fase ali que eu tomei aquele loss grande, que eu comecei a caçar alguém que realmente fazia e não só falava. Mas quando eu vi que dava, quando eu vi que dava, que eu vi os caras mesmo operando e mostrando os resultados de longo prazo, eu nunca não pensei em desistir mesmo. Eu sei que muita gente desiste aqui, muita gente não teria capital. Você vê que como eu tinha 10 mil lá que eu tinha feito de ações, lá no começo quando eu não manjava nada, já tinha ido embora. Então eu já tava ali, tipo, fisgado, né? Tipo, no começo eu falei, vou botar 10 mil em jogo, se eu perder eu paro. Mas não, aqui eu já via que dava. Então você vê que aqui, ó, já começa a ficar uma curva mais lateral. Aqui, quando eu fiz o curso, eu acho que é natural você, nesse ponto, você mudar seu operacional e ter, porque eu comecei a operar fluxo, então você mudar o seu operacional e ter uma dificuldade, eu acho que é natural. Então foi um mês aqui, ó, bem complicado. Um ano, né? Bem complicado, mas foi um ano que foi muito complexo, mas eu amadureci muito, fez tudo muito diferença pra mim. Então, galera, esse foi meu ano. Se você é iniciante, cara, falei já no primeiro vídeo, vê lá meu primeiro vídeo. Mas eu falei uma forma que um amigo meu, um cara que começou junto comigo, ele não perdeu R$1. Simplesmente assim. Porque ele se propôs a operar no simulador até fechar 3 meses positivo. Ele fechou, primeiro mês de real já pagou DARF. Eu sei que poucas pessoas vão fazer isso. Aquele papo de que o simulador não conta emocional é muito simples. Se você não tiver disciplina para você operar, falar assim, vou operar com 2 contratos de simulador, e você não operar, você ficar aumentando mão e tal, você não vai ter na conta real e você vai fazer isso aqui que eu fiz, ó. Que é perder muito dinheiro no início. Será que eu consegui virar isso aqui? Será que eu já sou um trader positivo? Eu vou mostrar tudo isso e muito mais no próximo vídeo, que vai ser a parte 3 do meu ano de 2022 inteiro aberto. Dica pra vocês, sempre quando vocês forem fazer um curso, fazer qualquer coisa, pergunta se o cara vai te mostrar o relatório de performance, se ele boleta ao vivo, se ele vai te mostrar 1, 2, 3, 4, 5 anos, como fizeram comigo quando eu fiz meu curso lá presencial. Cara, vocês têm que dar moral pra quem faz isso aqui de verdade. Eu dei, por sorte. Eu conheci as pessoas certas, assim, desde o início e agradeço muito. Vamos ver. Ano de 2022 vai vir logo já. Deixa seu like, se inscreve no canal.